Bom dia, amigos, tudo bem? Como vocês estão? É uma alegria estarmos novamente aqui para fazermos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 7, Esperança Indestrutível. A semana passada não tivemos a recapitulação da lição 6, porque eu estive viajando e não deu para fazer. Mas agora vamos continuar e a lição de fato está sendo uma bênção, né? Vamos iniciar lendo o verso central, que é o verso para memorizar, que está aqui em Romanos capítulo 5, o versículo 5. Diz assim, ó: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E na introdução a lição fala, que é muito fácil louvar a Deus, cantar, que o nosso coração vibre quando está tudo bem, tá? Difícil é a gente cantar com essa mesma paixão, com essa mesma vibração quando as coisas estão indo mal, tá? Quando você está doente, perdeu o emprego, tem um problema aqui, tem um problema ali, ali é difícil cantar a Deus com a mesma paixão, com a mesma força. Mas também a lição, assim, o resumo geral da lição nos ensinaria que a compreensão nossa do caráter de Deus é aquilo que vai fazer diferença quando a gente esteja passando pelos crisóis. Ela que vai restaurar em nossa esperança. Então, assim, vamos trabalhar como no meio das tempestades, no meio dos crisóis da nossa vida, podemos ter esperança na compreensão do caráter de Deus. E a lição agora no domingo fala sobre o quadro mais amplo. E aí mostra o texto bíblico aqui de Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o 4. E aqui vemos um desabafo de Abacuque diante daquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. Ele disse aqui, ó, a advertência revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque, ele diz, Senhor, até quando? Por quê? Os justos cada vez vão sofrendo mais, os ímpios, os injustos vão prevalecendo, vão prosperando, eles vão sendo mais felizes, eles estão tendo mais domínio. E é porque o povo de Israel, de alguma maneira, eles estavam sendo oprimidos, diante dos seus inimigos. E Abacuque, ele abre o seu coração a Deus, clama pedindo ajuda, e ele espera da parte de Deus uma mensagem talvez tipo, tá bom, eu vou lhes ajudar, eu vou fazer de vocês um povo vitorioso. Mas não. Quando você lê Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 11, a resposta de Deus é totalmente diferente daquela que Abacuque esperava. Deus lhe disse, olha, o negócio vai piorar, viu? Você está reclamando dessa situação, você vê que está difícil, vai ficar pior ainda. Porque vai vir um povo, os inimigos, que vai levar vocês como escravos, vai destruir as suas terras, vai queimar as suas casas. Tem um povo poderoso que ainda vai vir. E esse povo era o povo da Babilônia. Então, assim, ele estava reclamando porque os assírios estavam de alguma maneira atormentando o povo de Israel. Mas Deus lhe disse, não, isso é o início. O povo da Babilônia ainda vai vir. Agora, Abacuque, ele não tinha noção dessas coisas. A sua visão era muito limitada. Muitas vezes na vida, a nossa visão é tão pequena. É como quando você está num avião. Quando você está num avião lá em cima voando, você vê a cidade, como que vê a cidade? Você vê a cidade pequena. Você não consegue ver a imensidade da cidade. Agora, quanto mais o avião vai descendo, você vai vendo que a cidade não é tão pequenininha quanto parece lá de cima. Na verdade, é muito grande, é imensa, imensa, imensa. Muitas vezes a nossa visão sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundo e até na nossa própria vida é muito limitada. Mas há por trás de tudo um panorama muito mais amplo, que às vezes os nossos olhos humanos não enxergam. Mas Deus sabe, e Ele vai nos revelando. E é por isso que Deus lhe mostrou
Abacuque nesse plano mais amplo. Olha, tem coisa pior ainda que vai acontecer, tá bom? Vai acontecer isso, aquilo, mas Deus também, aqui no capítulo 3, Deus vai lhe dizer a Abacuque o seguinte: mas eu lhes prometo uma coisa, depois que acontecer tudo isso, vocês vão voltar para casa. Vocês vão ser levados como escravos, a cidade vai ser destruída, mas vocês vão voltar. Tá? E vai ter uma data específica, vai ter um acontecimento que vai fazer que vocês voltem às suas casas, às suas moradas. Então, quando Abacuque ele entende todo esse plano, ele vai louvar a Deus através de uma oração. Nós vemos, por exemplo, aqui no capítulo 3, aí fala, né, a oração de Abacuque. Então ele vai orar a Deus, mas é uma oração em forma de louvor, porque agora diz, não, agora eu entendo. Antes eu não entendia, não, eu falava só por falar, mas agora eu falo, eu louvo a Deus porque eu entendo aquilo que Ele está fazendo. Agora a minha visão se ampliou muito mais. Então que Deus sempre nos dê essa visão, que a gente não seja limitado apenas ao nosso problema atual, ao nosso contexto, à nossa situação. Que a gente possa entender que por trás de tudo há um plano muito mais amplo. A gente está no meio de um conflito entre o bem e o mal. Tá? O negócio aqui tem um quadro mais amplo, beleza? Mas o importante também é que quando a gente entende as coisas que estão acontecendo atualmente, aquilo que está por trás, aquilo que acontecerá, nós podemos ter confiança de que Deus está no controle da história desse mundo, da história da igreja e da nossa vida. E nós também vamos louvar a Deus em gratidão quando entendamos esses planos, tá bom? O outro aspecto aqui da segunda-feira fala, né, quem é o nosso Pai? Quem o nosso Pai é? E aí fala mais uma vez sobre a história de Jó. Jó, né, ele perdeu tudo no mesmo dia. Tá? Perdeu seus filhos, seus 10 filhos, perdeu toda a sua propriedade, toda a sua riqueza, perdeu tudo, inclusive até a saúde. E embora aqui a lição diga, né, que ele ficou com a esposa, né, disse, né, perdeu tudo exceto sua vida e sua esposa. A vida ele estava condenado à morte praticamente. E a esposa, em lugar de ser um alicerce, na verdade, ela começa a sugerir, inclusive, que ele amaldiçoasse a Deus. Tá? E disse, amaldiçoa a Deus e morre logo. Então vemos que até o casamento de Jó aqui ficou comprometido. Agora, diante de tudo aquilo que Jó está passando, as calamidades, os problemas em todas as áreas, ele não entende as coisas. E ele questiona Deus, ele pergunta, diz, Senhor, por quê? Por que, Senhor, o ímpio prospera e o injusto não, o justo não? Por que, Senhor, que acontece isso comigo? Por que, Senhor, o que eu fiz de errado? Por que isso, aquilo? Ele 16 vezes ele questiona Deus, por quê, Senhor? Por quê? Não entendo. Eu não consigo enxergar uma resposta para isso. Por quê? Me mostra, Senhor. Ou seja, não havia motivos pelo qual Jó merecesse estar passando por aquilo que estava passando. Ele pensou de todos os ângulos, de todos os aspectos, e não havia uma resposta. E é por isso que ele questiona Deus e diz, Senhor, por que você permite isso na nossa vida? Por quê? Quantas vezes também, né, nós às vezes passamos por algum problema difícil? Já vi muita gente perder um ser querido, a pessoa com dor no coração clama e grita, mas Senhor, por quê? Por que agora que eu estou mais comprometido na igreja? Por que agora me batizei? Por que tem que acontecer isso? Por quê? Por quê? Isso mostra que a nossa visão humana é limitada demais. E Jó, ele não enxergava aquilo que estava acontecendo por trás, ele não enxergava o conflito entre o bem e o mal que estava lá acontecendo ao redor. Ele não entendia o dilema que estava acontecendo lá no céu, quando Lúcifer estava acusando-o diante de Deus. Ele não entendia nada disso, o seu problema era limitado. Agora, nós também esperaríamos, né, que Deus lhe responda dessas 16 perguntas, pelo menos alguma delas. Mas Deus não lhe responde nenhuma pergunta. Em lugar disso, quando você lê o capítulo 38 e 39, você percebe que Deus faz quase 60 perguntas aproximadamente para Jó. Olha, Jó fez 16 perguntas para entender a sua situação, Deus não lhe responde, Deus lhe faz quase 60 perguntas para Jó.
Por exemplo, em Jó capítulo 38, versículo 2, ali Deus lhe disse, olha, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Tá? E aí Deus começa a falar, olha, quem é esse que fala para mim, eu que criei o mundo, eu que coloquei os alicerces, eu que fiz isso, aquilo. Deus vai fazendo perguntas para Jó. Diz, onde estavas você quando eu criava esse mundo, quando as estrelas de Deus louvavam e cantavam? Onde você estava? Disse-me se você tem conhecimento. Então Deus faz quase 60 perguntas para Jó. Só que todas essas perguntas que Deus faz têm que ver com relação ao seu caráter. O que Deus queria que Jó entendesse era que mais importante do que as suas perguntas, é importante entender o caráter do nosso Deus, Criador e Redentor. Porque quando a gente entende o caráter de Deus, não haverá espaço para dúvidas ou para algumas perguntas. Tudo vai ficar muito mais claro. Deus estava pintando, disse aqui, né, um quadro da sua grandeza revelada nas surpreendentes obras da criação. Por isso que Jó, depois de entender o caráter de Deus, quem que Deus é, o que ele fez, ele não precisou de mais respostas. A hora ele entendeu quem era Deus, tá bom? Então, assim, diante das muitas situações que a gente está, não vamos encontrar uma resposta nem por quê e nem para quê. Porque eu já ouvi gente falando assim também, né? Não pergunte a Deus por quê, pergunte para Ele para quê, tem um propósito. Mas tem coisas, amigos, que a gente não entende nem por quê, nem para quê. A gente simplesmente tem que confiar em Deus, tá? Nossa confiança absolutamente nele. Mas quando você entende o caráter maravilhoso de Deus, a sua visão vai ser muito mais clara. Uma das coisas que levou, né, a rebelião de Lúcifer lá no céu foi justamente que ele questionou o caráter de Deus. Tá? Entre as várias acusações, ele disse para Deus assim, que Deus não era um Deus de amor, que ele esperava que todos lhe amassem, lhe servissem, mas que ele não era capaz nem sequer de levantar um dedo pelas suas criaturas. Esse era o caráter que Satanás pintou com relação a Deus. Agora, Deus está mostrando através dos anos, através da criação e tudo, Deus está mostrando que ele de fato é o que a Bíblia diz, Deus é amor. E com essas perguntas que Deus lhe fez a Jó, ele entendeu que o caráter de Deus verdadeiramente é amor. Muitas vezes o inimigo vai tentar pintar uma imagem errada de nós, de Deus para nós, para a gente mal interpretar o seu caráter de amor. Mas nós devemos pedir sabedoria, né, visão espiritual, para que Deus sempre nos ajude a confiar e depender dele, independentemente de qualquer situação. E depois, finalmente, né, Jó termina falando, né, deixa eu ver aí, isso está aqui em Jó capítulo 40. Jó fala, né, diz para Deus, olha, eu falei das coisas que eu não sabia, agora eu entendo. Antes disse Jó, né, eu entendi as coisas porque eu ouvi alguma coisa, agora eu vejo. Agora eu sei que Deus é real. Eu perguntei a Deus tolamente. Eu fui um tolo ao perguntar essas coisas para Deus. Mas agora eu entendo que realmente é Deus. Quando a gente entende o caráter de Deus, não vai restar nenhuma dúvida com relação àquilo que acontece na nossa vida, na igreja ou no mundo inteiro. E a lição é ficar fazendo uma pergunta bem bacana. Disse aqui no final. Há acontecimentos em que você não consegue entender o porquê. Mas concentre-se no caráter de Deus. Isso pode lhe dar esperança para perseverar em meio àquilo que é incompreensível. Tá bom? A terça-feira fala sobre a presença do nosso Pai, e o texto bíblico está aqui em Isaías 41, versículo 13. Disse aqui, ó: Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Está aqui em Isaías 41, versículo 13. E aí fala basicamente, né, com relação ao problema do povo de Israel, as coisas que eles estavam enfrentando e ainda enfrentariam. E aqui em Isaías capítulo 41, todo o capítulo 41, né, na verdade, um capítulo que fala sobre a esperança, sobre a confiança, a presença de Deus.
Deus disse para o seu povo, né, que em mesmo das lutas, das calamidades que eles estavam enfrentando, ele estava do seu lado, ele estava com eles. Disse, olha, não tenha medo, pois eu o ajudarei, o tomo pela sua mão direita. Deus nos disse, olha, eu estou lá no meu trono e de lá eu vou cuidar de você. Não, Deus disse, olha, eu estou tão intimamente ligado com vocês que eu os tomo pela sua mão e eu os ajudarei. Nós precisamos entender quão importante é o fato de que Deus, ele não é um Deus distante, que se separou da sua criação e de lá de cima ele fica olhando aí. Não. Deus, ele está intimamente ligado com o seu povo. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus disse ia na frente deles, né, através da coluna de nuvem e de fogo. Enquanto a coluna avançava, eles deviam também avançar. Quando parava, deviam parar. E diz que essa coluna nunca os abandonou até que chegaram na terra prometida. Nós devemos entender que é assim também com a nossa vida. A presença de Deus está nos levando, Ele que deveria estar nos guiando em todo momento. Deus jamais nos abandona. Deus não é um Deus distante. Deus disse que nos toma pela mão direita e nos disse não tenha medo, pois eu o ajudarei. Eu estou contigo. E aí vem a importância de a gente voltar para a primeira lição, né? Que a gente falou sobre o crisol do pastor. Muita gente sabe perfeitamente o salmo do pastor, mas poucas pessoas conhecem o pastor do salmo. Somente as pessoas que vivem intimamente com Deus vão entender realmente a maravilha, o privilégio de ter a presença de Deus guiando as nossas vidas. Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, João ele viu, disse, 7 candeiros, ou candelabros. E havia um personagem que estava se passeando, andando através ou por meio dos 7 candeiros. E disse que os candeiros são as 7 igrejas. Na verdade, no Apocalipse aparecem 7 igrejas. Cada igreja representa um período da igreja cristã, desde a época dos discípulos, apóstolos, até a volta de Cristo Jesus. Ou seja, desde a época dos apóstolos até a volta de Jesus, está dividido em 7 períodos. E cada período é representado por uma igreja. Tá? E na visão que João vê, ele vê que o candeeiro de cada igreja está aceso. E tem alguém que está andando aí, colocando o azeite, cuidando para que não se apague nenhum desses candeiros. E depois disse, esse personagem ali é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que anda no meio das suas igrejas ao longo dos séculos, desde a época dos apóstolos até a sua segunda vinda. Ele que dá o azeite do Espírito Santo, ele não deixa que o fogo se apague, ele cuida, ele protege. Ou seja, Jesus não é um Deus inativo. Ele é muito ativo, ele está intimamente ligado com a sua igreja. Deus cuida da sua igreja, a presença dele está de maneira tão visível que ele não deixa que o fogo do Espírito Santo se apague. Ele não é um Deus que observa passivamente, não. Diz o texto bíblico que ele anda no meio dos 7 candeiros. E foi assim e será. Deus está guiando a sua igreja. E do jeito que ele cuida da sua igreja, Deus cuida de seus filhos que confiam nele. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Deus nos guia também pela mão direita. Ele nos disse, não temas. Amém? Os planos de nosso Pai para nós. Salmo 137, versículo 1, retrata com relação o dilema do povo de Israel, né, quando eles estavam escravos lá na Babilônia. Você sabe, né, que Nabucodonosor veio. Na verdade, é aquilo que Deus já tinha falado aqui para Abacuque. Deus falou, olha, vocês estão reclamando por causa dos sírios. Vai vir ainda o exército da Babilônia. Vocês vão ser levados como escravos, mas um dia vocês vão voltar. Então aqui na quarta-feira já está falando do momento quando os israelitas estavam escravos lá na terra da Babilônia. E aqui disse, olha, no Salmo 137, verso 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então o povo sofria, o povo sentia saudade da terra de Israel, estando lá como escravo, choravam, lembrando-se das suas terras, dos cultos que aconteciam lá no templo,
das maravilhas que eles não aproveitaram, tiveram tempo para refletir nos erros, nos pecados que os levou à destruição e à escravidão. Mas disse se assentavam com saudades de Jerusalém, lembravam-se de Sião. E é nesse contexto que Jeremias vai escrever uma carta. E essa carta está aqui em Jeremias capítulo 29, do versículo 1 ao 10. Havia muita gente lá como exilados, né, que estavam como cativos na Babilônia. E havia alguns falsos profetas que diziam assim, olha, a gente vai morrer aqui, viu? Já era. Acabou, não tem mais esperança para nós. Já vamos ser destruídos, isso, aquilo. E quando Jeremias fica sabendo disso, ele envia uma carta para os que estavam em cativeiro na Babilônia. E essa carta basicamente está dividida em 3 partes. Tem 3 mensagens nessa carta. Primeiro, nessa carta, Jeremias disse, olha, Deus falou assim. Deus disse que eu os deportei, ou eu os levei como exilados para a Babilônia. Ou seja, Deus disse, olha, eu estou no controle. Não pense que é porque Babilônia era mais poderosa. Embora eles eram mais poderosos, era um império que tinha mais militares e tudo isso, o exército era muito maior. Mas não foi por isso que vocês foram levados ali. Eu que permiti isso. Se não fosse por mim, Nabucodonosor não teria conseguido levar vocês como escravos. Eu estou no controle da história. Nada acontece nesse mundo se eu não permitir. Tá? Tudo está sob meu controle. Segundo, Deus lhe disse, olha, não ouçam, Deus falando através de Jeremias, ele diz, não ouçam esses profetas que ficam falando sobre a destruição, que não tem mais esperança, que chegou ao fim, nada disso. Ao contrário, vivam plenamente, casem-se, plantem, construam, vivam da melhor maneira, tá? Sejam os melhores cidadãos, sejam os melhores cristãos. Me adorem, voltem-se para mim, se arrependam de seus pecados, mas vivam uma vida feliz. Tem que estudar, estuda. Tem que trabalhar, trabalhe. Tem que se casar, case-se. Seja feliz. Tá bom? Terceiro, quando se completem, ou quando se cumpram, aqui fala, né, a profecia das 70 semanas, havia uma profecia, né, que falava sobre o retorno do povo de Israel para Israel. Quando se cumpra, disse aqui, né, essa profecia, Deus disse, olha, eu os farei voltar. Vocês vão voltar. Eu vou trazer vocês lá do cativeiro e vou levá-los lá para Jerusalém. Tá bom? Mas enquanto não se cumpriu ainda essa profecia, esse tempo, vivam, sejam felizes, casem-se. Tá bom? Tudo está sob meu controle. Confiem em mim. E quando Neemias escreve essa mensagem, envia lá para o povo de Israel, isso se torna muito mais claro, isso traz esperança. E é isso que Deus fala para nós também. Deus disse, olha, a situação está difícil no tempo que você está vivendo, e especialmente nessa época, né? Está tudo complicado. Mas Deus disse, olha, tudo está sob meu controle. Nada acontece nesse mundo se eu não permitir, tá bom? Tudo está sob meu controle. Segundo, se você tem que trabalhar, trabalhe, tem que se casar, case, você viva a vida da melhor maneira. Mas Deus termina falando da promessa do retorno. Deus também disse, olha, eu prometo que eu vou voltar por segunda vez. Aí João 14, 1 ao 3. Deus disse que ele vai voltar e ele vai nos levar para nós morarmos juntamente com ele lá para sempre. E essa é a esperança que a gente tem do retorno da volta de Jesus. E isso tem que encher o nosso coração de esperança. Ali vamos entendendo um pouquinho mais do caráter de Deus. Eu queria ler um pouquinho aqui também Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o 14, que eu achei bacana essa parte aqui. Jeremias capítulo 29. Capítulo 29. Deixa eu ver aqui. 25. 29. Tá? Vamos ler o versículo 11 até o 14. Cadê o 11? O 11 está aqui. E a lição achei bacana que ela disse assim, ó. Leia Jeremias 29, versículo 1 até o 14, dizendo o seu nome, como se Deus estivesse fazendo essa promessa a você pessoalmente. E aplique a si mesmo em suas lutas.
Ou seja, nós vamos ler do versículo 11 até o 14, mas vamos colocar o nosso nome. Aqui a carta está de maneira plural, vocês. Mas em lugar de vocês, você vai colocar seu nome. Tá? No meu caso, vou colocar Max. E olha como que fica aí a carta, fica bonita. Olha, disse assim, ó. Max, eu conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Planos de lhe dar a você esperança e um bom futuro. Então você clamará a mim, orará e eu te ouvirei. Max, você vai me procurar e vai me achar quando me procurar de todo o seu coração. Eu deixarei que você me encontre e lhe trarei de volta do cativeiro. Eu juntarei junto com todas as nações de todos os lugares para onde eu os dispersei e te trarei de volta para o lugar onde eu os deportei, diz o Senhor. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional. Então, olha quanto faz sentido esse texto. Deus falando, olha, eu que cuido dos teus planos. Max, eu cuido dos teus planos. Eu que estou no controle da tua vida. Quando você, na verdade, aplica essa carta para você mesmo, você vê o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente lê, né? Não, essa carta foi para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Mas não. É verdade, sim, né? Em primeira parte. Mas tem uma carta também para nós. Quando você aplica seu nome, você entende os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. A quinta-feira fala sobre a disciplina do nosso Pai. E ali vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 até o 13. Mas nós vamos ler apenas o versículo 6, tá bom? Deixa eu ver aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Na verdade, o certo seria você ler, né, todo o capítulo. Quando a gente está na nossa classe da escola sabatina, a gente não tem esse tempo de ler tudo. Uma coisa, às vezes, eu vejo que vai matando uma classe da unidade da escola sabatina, e quando o professor começa a ler. Que aqui na lição diz, olha, leia Hebreus capítulo 12, do 5 até o 13. Então, para você ler todos esses versículos, leva um tempo. Imagine você fazer isso com a sua unidade. Então, você terminou de ler mais uma coisa, o tempo já acabou. Então, você como professor, quando você já estuda em casa, você vai fazer um resumo e você vai ver qual é o texto bíblico central, o versículo central. E apenas isso você compartilha. Por exemplo, eu achei que o versículo central é o versículo 6, onde diz assim, ó, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então você vê, disse que Deus disciplina quem? A quem ele ama. E aí você vai falando isso, né? Por que Deus disciplina? Porque Deus quer o melhor de nós. Muitas provas que acontecem na nossa vida são maneiras disciplinares de Deus, dele nos ajudar a crescer na fé, dele querer mostrar o melhor de nós, dele nos ensinar a nos sujeitarmos a Ele, é uma maneira de nos santificar, de fazer que a gente seja mais purificado, enfim, tá bom? Então, a importância da disciplina da parte do nosso Pai para com cada um de nós. Vocês como pais sabem que qualquer disciplina que você aplica a seus filhos não é porque você quer o mal, é porque você quer o bem. Você quer que ele sinta dor por aquilo que fez de errado, você volte para você, seja uma pessoa obediente, enfim, seja um cidadão de bem. Do mesmo jeito, Deus, há momentos quando Ele vê que é necessário nos disciplinar, nos provar, para quê? Para que dessa maneira nos voltemos a Ele, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, e sejamos também cidadãos de bem, cristãos do jeito que Ele espera. Tá? Então, basicamente isso na quinta-feira. Na sexta-feira, eu acho sempre assim, geralmente na sexta-feira, não é sempre, né? Mas geralmente sempre tem uma citação do Espírito de Profecia muito bacana, viu? Nessa semana disse assim, ó. Todos nós passamos, isso está no livro Profetas e Reis, página 94. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer
que Deus ainda seja o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. Você já passou por situações assim? Quantas vezes a gente não passa? O desânimo bate a porta do nosso coração, a gente não sente mais vontade de nada. Dependendo daquilo que você estiver enfrentando, você é jogado no chão. Mas disse assim, mas é nesse momento que muitas pessoas perdem a sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Se apenas nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, então veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para firmar os nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. A nova fé, nova vida jorrariam para dentro do céu. Ou seja, muita gente, em lugar de entender o caráter de Deus nesses momentos difíceis, diz que lamentavelmente perdem a sua confiança em Deus. Mas que se nós confiarmos em Deus, pela fé nós vamos entender que há anjos de Deus que estão à nossa disposição para nos auxiliar, para nos socorrer. E é essa visão do amor maravilhoso de Deus que nós precisamos entender, o caráter dele, quando estejamos passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida. E eu poderia compartilhar com vocês uma pequena história que dá para você também levar para a sua unidade. Certa vez um menino, enquanto caminhava com seu pai, eles viram, um avião voando, passando aí pelo céu. E o menino chegou até o pai e disse: pai, olha aí o avião, tá? O avião é muito pequeno. E de fato, quando você está olhando aqui da Terra, vê o avião é muito pequeno. E eles acharam legal, o fato de que o avião passou e sempre as crianças acham bacana, Aqui em casa mesmo, sempre que tem um avião, um helicóptero passando, os meninos vêm e eles viram, uau, ficam emocionados. Mas eles viram, como que é tão pequeno. Depois de algum tempo, o menino fez uma pergunta para o pai e ele disse: pai, de que tamanho é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Essas perguntas filosóficas, que às vezes os meninos fazem. E o pai ficou frio, ele não soube o que responder, ele ficou pensando e disse: que tamanho é Deus? E agora o que eu falo para o meu filho? Tá? Ele tem apenas 7 anos, tá? Como que eu vou explicar? Como que ele vai entender? Ele não soube o que falar, tá bom? Mas de repente, no caminho, Deus tocou seu coração e ele teve uma ideia. Ele disse: filho, olha, eu vou te responder a tua pergunta, mas antes eu quero te levar a um lugar. E levou o menino lá para o aeroporto. Aí eles foram passando aí pelo aeroporto, lá tinha as janelas, e dava para ver os aviões que estavam ali enquanto o pessoal embarcava. E o pai perguntou para o filho, ele disse: filho, tá vendo esse avião aí, É o mesmo que a gente viu voando, mas de que tamanho você vê que está ali? E o menino disse: uau, pai, esse avião é gigante, esse avião é muito, muito grande. O pai lhe disse: pois é o mesmo avião que estava voando. A diferença está onde que você viu, tá? Se você está muito distante do avião, ele sempre vai ser pequeno. Agora, quanto mais perto você estiver do avião, ele será muito grande, ele vai ser um gigante. Assim é Deus. Qual é o tamanho de Deus, você me perguntou? Depende. Se você está tão longe de Deus, tão distante, ele vai ser tão pequeno e talvez até insignificante. Mas quando você está mais próximo de Deus, quando você chega mais perto dele, você vai ver que Deus é grande, Deus é imenso, Deus é todo-poderoso. E sabe, queridos amigos, de fato é assim. Esse é o verdadeiro caráter de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, estamos tão distantes dele, ele parece ser tão pequeno para se importar inclusive por cada um de nós. Parece tão pequeno para se importar por nós, nos amar, e às vezes até colocamos em dúvida a sua existência e deixamos de confiar nele. Mas se nós entendermos corretamente o caráter de Deus e nos aproximarmos mais e mais dele, eu lhe digo uma coisa: quanto mais você se aproximar de Deus,
você vai entender o tamanho dele. Deus é um Deus gigante. Você vai entender mais o verdadeiro caráter de Deus, que Deus é amor. Então, que Deus venha abençoar a cada um de nós, que através de nos aproximarmos de Deus, possamos ter essa esperança indestrutível. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela recapitulação da lição. Que o Senhor, por favor, venha abençoar a cada um dos professores e irmãos que estão assistindo, para que eles tenham também, Senhor, recursos para repassar esses ensinamentos para as suas unidades. Que no meio das lutas, das provações que também nós enfrentamos, possamos ter uma visão clara do Teu caráter, que a gente possa sentir o Senhor segurando as nossas mãos e nos fazer atravessar, Senhor, qualquer prova vitoriosamente. Por favor, Senhor, esteja na nossa vida, na vida das pessoas que estão assistindo esse estudo, essa classe. Abençoa a Igreja Adventista, Senhor, no mundo inteiro. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe aí o vídeo e semana que vem estamos novamente aí para continuar com a 8ª lição, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais.